Ok. Acho que agora sim. Então, acredito que seja importante definirmos quando é que podemos concluir que o elemento é mecanismo ou não. Então, como conclusão, nós podemos concluir que o mecanismo dá-se quando na extremidade de um elemento temos uma rótula, a rótula permite a rotação e na outra extremidade está livre. Livre fala do movimento perpendicular. Perpendicular é 90 graus, certo? Então, se este movimento perpendicular a esta para estiver permitido, então podemos concluir que é um mecanismo. Este caso é um mecanismo, este outro caso é um mecanismo, né? Agora, este podemos concluir que é um mecanismo ou não. Imagine que aqui este elemento está acoplado a uma outra estrutura, né? Como se estivesse acoplado a uma estrutura firme. Nós vamos definir que é mecanismo se o elemento que está ligado à rótula tiver um movimento permitido. Que movimento? Um movimento perpendicular, que faz aqui 90 graus. Para dizer que este não é mecanismo. Seria um mecanismo se o elemento estivesse assim e o apoio também. Está vendo? Isso por quê? Porque este elemento faria isto. Mas aqui não, o elemento não tem como fazer isto. Aqui, se eu fizer isto, se movimentar para cá, ele reduz o seu comprimento. Então, o mecanismo não pode reduzir o comprimento da barra. Isto não é mecanismo. Este sim é mecanismo também. Okay. Quais são os exercícios que nós temos aqui na ficha? Ok, vou colocar os exercícios aqui. Para mandar isso? Deixa eu escrever, será que... aqui também fala sobre analisar a isostaticidade. Já aprendeu como se analisa a isostaticidade? Quando é que podemos concluir que uma estrutura é isostática? Aprendeu? Ok, então temos fórmulas também, as gerais e as específicas. Os exercícios que veremos aqui, o nosso objetivo é identificar o mecanismo, calcular a isostaticidade e transformar. Ok, então vamos colocar estes. Este é um exercício 1, este é um exercício 2. Good. Este é um exercício. O exercício 1 é mecanismo ou não? Depois precisamos avaliar se o mesmo exercício tem, aliás, primeiro é isostático ou não? É mecanismo ou não? Por quê? Se o exercício for mecanismo, não há necessidade de calcular a isostaticidade. Então, primeiro vamos analisar o mecanismo. Caso o exercício seja um mecanismo, nós só vamos representar o mecanismo. Mas se não for, precisamos calcular a isostaticidade. Utilizando a geral e a específica. Muito bem. Primeiro, é mecanismo, vamos analisar elemento por elemento. O elemento 1
está seguro, está estável. Cá deste lado, ele não pode se movimentar. Este apoio só permite a rotação. Mas se formos avaliar, este elemento está acoplado a um elemento que impede este movimento. Porque se eu for empurrar este elemento, que permitiria a rotação deste, gostaria de encurtar, porque cá deste lado não vai afastar este lado. Não sei se deu para perceber. Então, vamos concluir que não há nenhum mecanismo no elemento 1. No elemento 2, se formos a ver, o elemento 2 está permitida a rotação cá deste lado. Pode ir para cima, pode ir para baixo, mas para dar, este lado tem que estar livre. E não está ali. Como não está livre, não pode nem ir para cima nem para baixo. Também está fixo. O elemento 3, cá deste lado só está permitido ir para cima e para baixo. Mas se eu empurrar este para baixo, estaria a infligir o que este elemento 4 permite. O que o elemento 4 permite? Nada. O elemento 4 está firme, está estável, está seguro. Então, todos os elementos que estão junto ao elemento 4, o único movimento que pode permitir é a rotação na outra extremidade. Muito bem. Então, o elemento 5 é ou não é um mecanismo? Aqui permite a rotação. Precisamos ver se o apoio está a 90 graus ou não. Então, dá para ver aqui que o apoio não está a 90 graus. Isso não está assim. Só se estivesse assim, seria um mecanismo. Mas como não está, não é um mecanismo. Não. Concluindo que não é um mecanismo, precisamos saber se a estrutura é isostática ou não. Temos a fórmula geral que diz que N é igual a T mais R menos 3P. O que é T, engenheiro? T é uma ligação exterior. Exterior, estamos a falar daqui dos apoios. Então, temos quantas ligações exteriores? Aqui é uma, aqui temos duas, aqui é uma, aqui três. No total, 7. Okay. E o R, que representa o R? Está já gaguejando? Não vou, mano. Tem que falar. É o único sítio que pode gerar. É aqui na explicação. Na sala, no exame, no teste, não pode gerar. É aqui onde pode gerar. O que é R e como é que se calcula? R nós temos não sei como vou dizer, mas aí são essas ligações, né? São essas ligações. Sim. Exatamente. O R representa as ligações que nós temos, elemento com elemento. Sim. Para dizer que aqui nós temos uma ligação, que é uma ligação feita por rótula ou por parafuso. Né? Então, quando temos este tipo de ligação, como é que se calcula? M menos 1. Mas vocês já não precisam calcular o R. Precisam saber que o número de ligações, se eu tiver 2 elementos, o número de ligações vai ser 2. Se eu tiver 3 elementos, vai ser 4. Se eu tiver 3 elementos, vai ser 4. 3 elementos. 3. Se tiver 4, 6. Concordam? Faz sentido, né? Acaba sendo uma progressão, então já não precisamos calcular toda hora. Então, só ver, temos quantos elementos? 2. Então, temos 2 ligações. Aqui temos quantos elementos? 4. Tirar o elemento vezes 2, quanto é que dá? 6. E fechou. Por que aqui não estamos a calcular? Porque o R é ligação elemento com elemento. Aqui só temos o quê? Um único elemento. Então, se você calcular, isso já está 0. Seria 1 menos 1, 0 e 0. Okay. Então, aqui no total temos 8. O P representa o P? Número de barras ou de elementos, 5. Então, metendo isso na calculadora, vamos ter N igual a quê? 15, 0. Okay. Outra forma de observar se a estrutura é exostática ou não é saber quando uma estrutura é exostática. Ela é exostática quando tem ligações suficientes para o seu funcionamento. E quantas ligações são necessárias? 3. Por elemento devemos ter 3 ligações. Por isso que
porque temos tido o exemplo de uma para ou de uma viga bem apoiada, né? Ou simplesmente apoiada. Esta representação é de um elemento isostático, porque temos P igual a 1, R igual a 0 e o T igual a 3. Então, se for a ver, N vai ser 0. Então, use essa analogia para avaliar todos os exercícios. Cada elemento tem que ter 3 ligações, certo? Se formos avaliar, aqui temos 6 ligações. Se forem a somar, isso dá 8. Para 5 elementos, precisamos de quantas ligações? Se um elemento só precisa de 3, então 5 precisam de quantas ligações? 15. Então, se eu somar o número de ligações, eu tenho 3 elementos, tenho quantas ligações se eu for a somar aqui? Ligações são as externas e as internas, ou as exteriores e as interiores, que são essas T e R. Se eu for a somar T e R, dá 15. Ok, vamos usar essa analogia cá deste lado, não precisamos calcular, é só contar o número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precisamos de quantas ligações? 18. Então vamos contar o número de ligações. Aqui temos 2, aqui é 1, certo? Aqui temos 2, aqui 4 e aqui. Quantas ligações temos aqui, engenheiro? 6 e aqui 2. No total, quantas ligações temos? Se formos a somar, dá 18, passa. Quanto é? 11. Aliás, não 11. 10, 15, 17. Então não é isostática, mas depois podes fazer o cálculo para confirmar. N igual a T mais L menos 3P. Então o T, vamos ter aqui 3. E o L, vamos ter aqui 8. Quanto? 14. Ok? Então, o P deu 6. Metendo isso na calculadora, vamos ter N igual a quanto? 17. Então, menos de 1. A estrutura é uma vez hipostática. Hipostática. E quando isso acontece, nós devemos transformar. Mas eu só estava a mostrar como é que se faz o cálculo da isostaticidade sem precisar necessariamente calcular. Será que há necessidade de calcular a isostaticidade neste exercício em concreto? Quando é que há necessidade de calcular a isostaticidade? Quando avaliamos primeiro o mecanismo. Vamos lá avaliar o mecanismo e ver se há necessidade ou não de calcular a isostaticidade. Como é que vamos fazer isso? Elemento 1 está seguro, 2, 3, 4, 5, 6 estão ou não? Qual é o elemento que apresenta instabilidade? Qual é que é o 1 aí? Os elementos 3, 4, 5, 6. O 6 não está seguro. Se forem a ver este elemento 6, tem aqui o movimento permitido. Então, este passa a ser o nosso mecanismo. Não há necessidade de calcular isostaticidade. Esse é o mecanismo, só isso. Vamos colocar os exercícios. Apago essa parte, certo? Vou tirar foto, deixa registrado, como é que é?
E eu vou ficar muito mais. Então, aqui, uns 4 exercícios. Vamos aumentar mais. Então, aí os exercícios. Conversarmos sobre cada um dos exercícios. E tá, o 3 é mecanismo. O exercício 3 é mecanismo. Não é. Não é. Ok? Diz que não é o engenheiro. Ainda está na dúvida. Que é o engenheiro. Qual é a tua avaliação quanto a essa estrutura? É um mecanismo ou não? Está estável a estrutura? Nenhuma parte da estrutura se movimenta? Essa é que é a questão para descobrir se é um mecanismo ou não. Porque às vezes a estrutura não tem aquela dica, né? Logo de vista, agora você tem que pensar fora da caixa. Mas nós temos que avaliar cada parte. Sim, tem que avaliar cada elemento da estrutura. Então não é. Okay? Para dizer que o mecanismo pode ser toda a estrutura, se ela se movimentar toda ela, por exemplo, uma situação de gênero, podemos dizer que essa estrutura é um mecanismo. Essa é um mecanismo. Por quê? Porque toda a estrutura se movimenta. Os apoios aqui permitem que ela se movimente, né, dos dois lados. Mas também pode-se dar o caso de não ser toda a estrutura a se movimentar, mas um elemento. Este elemento se movimenta. Good. Este elemento pode estar junto de dois elementos e esses se movimentarem juntos. Só que aqui, isso pode estar assim. Para dizer que se eu tenho um elemento que não está seguro e chego nesse elemento e coloco outros nele, será que esses elementos tornam ele seguro se não tiver nenhum apoio ali? Talvez é o que acontece aqui. Para dizer que eu tenho essa estrutura. Esta.
Este elemento que eu estou a chegar a ligar, ele não está seguro. Este não está seguro. Chego nele, coloco mais um. Para dizer que toda esta parte não está segura. Toda esta parte pode se movimentar, pode ir para baixo, pode ir para cima. Não sei se já viram um caso do gênero, né? Existem casos de gênero, vocês podem observar esse elemento a ter essa disposição ou a ter outra disposição aqui acima na D-pad. Então, é o mecanismo. Yeah. Ok. Não há necessidade de calcular as estaticidades, é só avaliar e tal, já está. É teu braço, chefe, teu braço está aqui. Chega, dobras o braço, ainda é mecanismo. Está vendo? Está claro? Está claro. Vamos para o exercício 4. É mecanismo ou não? Quatro é mecanismo. Esta parte. 4. Talvez colocar a descrição das paras. Esta é uma única para, ela só foi dobrada. Esta também é uma para, só foi dobrada. Esta é uma única para. Qual é? A 3. 3 é o mecanismo. 3 é aquela situação normal que nós já vimos. Este elemento pode se movimentar para cá, também pode se movimentar para cá. Então, é mecanismo. Este é mecanismo. Este também é um mecanismo. Então, representando exatamente isto que acontece, o elemento permanece aqui assim. Ok. E o 5, o que é que podemos dizer do elemento 5? É mecanismo ou não? Vamos dar uma numeração, vamos descrever as paras. O elemento 1, todo este é o elemento 1, este é o elemento 2, este é o elemento 3. Há mecanismo, não há? Como é que é? Há mecanismo. Qual é o elemento? Ou é toda a estrutura? 3. O elemento 3 é mecanismo, ele faz isto. Né? Faz isto. Nada impede com que isto aconteça. O mecanismo não pode diminuir ou deformar o elemento. O elemento tem que permanecer com a mesma dimensão, com as mesmas características. Aquele movimento que estamos a fazer, estamos a assumir pequenas deformações. A estrutura tem pequenas deformações. Nós temos que avaliar se essas deformações excedem ou não aquilo que está tabelado, ou aquilo que é permitido. Não? Ok. O elemento 6, o que vocês têm a dizer? Esse posso apontar, né? Vai querer escrever nada. O que quer dizer o elemento 6? Em termos de mecanismo, podemos dizer em termos de mecanismo. Está seguro a estrutura. Não tem mecanismo, correto. Não tem mecanismo porque, se formos a ver, este elemento que está aqui no centro, ele está seguro. Está seguro, tem aqui o encastamento. Chegamos nele, acoplamos este elemento e este. Estes também estão seguros. Acoplamos este e este, para dizer que este apoio também acaba não tendo nenhuma função. Ok, agora vamos avaliar se é isostático ou não. Então, o que é necessário? Ver quantos elementos temos e quantas ligações temos. Em termos de elementos, temos 1, e este até posso colocar aqui a numeração, elemento 1, hoje o elemento 2, 3, 4 e 5. 5 elementos, estamos a falar de 15 ligações. Ok, aqui temos uma ligação, aqui temos 3, aqui temos 2, aqui temos 2, aqui temos 2, atenção, aqui também temos 2, aqui temos 2, aqui temos 2. Vou apanhar.
Estão apanhados. Ok, então se formos a contar as ligações, quantas ligações nós temos no total? 12, 14. Conta bem. 14. Temos 3, 4, depois 10, 16 ligações. E temos 15 elementos, então a estrutura tem uma ligação a mais. Fazendo cálculos só para comprovar, podem colocar aqui T igual a 4, R igual a 16, né? P igual a 5. Se P é 5, nós esperávamos que esse fosse 15. P aqui é 16, não sei. 16 era no total ou é 16 de fato? No total. Então, somente as rótulas nos dão quantas ligações? 10. 12. Exato. 12 para aqui, somando até 16. Agora, isso tudo faz com que o nosso N dê 1. Substituirmos naquela equação da isostaticidade. Agora, como transformar essa estrutura, que é hiperestática, em isostática? N igual a 1 vez hiperestática. Então, aqui é onde entra um pouco já de pensamento já estratégico, assim, deve pensar como a estrutura tem ligações a mais, tem uma ligação a mais. É mais fácil tornar a estrutura isostática retirando as ligações exteriores, exatamente, dos apoios. Mas há estruturas que é mais fácil retirar elementos, mas para tal vocês precisam debater com o docente para saber se essa forma de tornar a estrutura isostática funciona ou não. Há docentes que não aceitam, há outros que aceitam. Eu digo isso porque há elementos que talvez estão ali, mas não têm nenhuma função. Está ali, mas se fores a ver, o seu esforço é nulo. Então, talvez vocês vão entender mais para frente. Então, assim, qual é a ligação que podemos retirar? Mas essa ligação, ao ser retirada, não pode tornar a nossa estrutura mecanismo. Estão a ver, né? Este apoio não tem nenhuma função. Retirando este apoio, a estrutura ainda continua estável. Essa estrutura ainda está segura. Então, agora sim, podemos dizer que T é igual a 3. Se T é igual a 3, então N vai ser 0. A nossa estrutura agora é isostática. Mas para tal, precisavam entender que cada elemento tem que ter 3 ligações para que seja isostático. Ok, vamos observar exercício 7. Para vocês, olha a análise. Mecanismo, pelos vistos, não. Agora, em termos de isostaticidade, é isostático? Também o docente vai chegar a enganar. Mas 250, não? Todo mundo está assim. Hiperestático. É? Hiperestático. É hiperestático. Quer dizer que tem ligações a mais. Ok. Quantas vezes hiperestático? Calculando, aqui temos 3 ligações, aqui também 3 ligações. Rótulas 2. Aqui temos 2 ligações. Esta rótula liga quantas paras? 2. Ah, é? Não, mas é que não está no volume, não tocou bem. Eu preciso não contar. Ok, vamos lá. Este elemento está aqui no meio. Faz isto. Então, se tocou aí, liga 3, então são 4. Ok. Este R liga quantas paras? A ligação desta para com essas duas, não é? Mas entendam o seguinte. Vamos contar quantos elementos nós temos na nossa estrutura. Esse é o primeiro elemento, todo este. Este é o segundo, foi dobrado. E este é o terceiro elemento. Certo? Ok. Depois, vamos observar como é que esses elementos estão conectados.
O primeiro e o segundo elemento estão conectados através de uma soldadura. Esta soldadura faz com que esses dois agora sejam um único elemento, por conta desta ligação. Vamos considerar esta ligação soldada. Como é que se calcula esta ligação soldada? 3 N menos 1. Exato. Então, aqui, com a ligação soldada, vamos ter R igual a 3 N menos 1. Isso vai dar quanto? Vai dar 3. Depois temos a rótula. A rótula agora está ali, mas liga este com esses dois. Tá vendo? Então aqui teríamos R igual a 2 N menos 1. Não há necessidade, pode passar. Isso aqui vai dar 2. Ok? Então já podemos avaliar o resto, não é? Já consideramos estas duas ligações e consideramos esta ligação que está aqui. Vamos deixar assim, R igual a 2. T deu 6, ok? R deu quanto? 5. Está certo? Depois, Q deu 3. Ok. Então, para 3 elementos precisávamos de 6 ligações. Mas aqui temos quantas ligações? No total, 13 ligações. Então, vamos calcular N, quanto dá? Deu 4. 13 menos 9. 13 menos 9, 4. Então, essa estrutura tem 4 ligações a mais. Como é que nós iríamos transformar ela em isostato? Como é que isso se faz? Quer dizer que temos 4 ligações a mais. Aqui temos 2, aqui temos 2, aqui temos 3. Então precisamos retirar 4 ligações. Aqui a estratégia que se faz nesse exercício em concreto é remover uma barra, mas para tal precisam de facto da confirmação do docente se isso é permitido por ele ou não. Há docentes que não têm nenhum problema, se for a ver este elemento que está aqui não tem nenhuma função. Tiramos este elemento e voltamos a considerar o tipo de ligação que nós temos. Aqui temos 3 só. Essas duas, aquelas que estão lá, já não funciona. Okay? Então aqui fica assim. Vamos ficar com T igual a 6, R igual a 3, P igual a 2. Agora sim. Ligações 9 para 2 elementos. Cada elemento precisa de 3 ligações. Então, N igual a 0, a estrutura é isostato. Então, acredito que é tudo. O docente vai chegar já, então vocês já não estarão assim. Logo que ele der isso, vocês vão ficar tipo, é aquele que o explicador estava falando e tal. Para ser mais fácil de compreender a matéria e vão colocar dúvidas que fazem sentido. Então é isso. Acredito que o nosso compromisso terminou aqui.